Em 2018, após a vitória do Bozo sobre o bananão do Haddad, uma das coisas que mais se falou entre os analistas foi que a esquerda estava longe das bases, que era preciso retornar às bases, ir para a periferia e etc. O que mudou de 2018 para 2020 nesse aspecto? Bom, a meu ver, quase nada mudou. Sendo assim, o que será que vai mudar dos resultados de 2018 para 2020? Bom, para falar um pouco sobre isso e fazer um mini balanço do primeiro turno, é que eu estou aqui hoje, então bora lá. E aí, seres, beleza? Eu sou Betão de Souza, você está no canal do Betão e sim, esta é uma camiseta com o símbolo do canal que eu vou sortear. Não vou, é minha, eu mandei fazer pra mim, mas se alguém se interessar aí e tal, eu vou indicar quem que produziu e tal, e você pode pedir para essa pessoa fazer ou este símbolo maravilhoso ou qualquer outro tipo de camiseta que você quiser. E antes de mais nada, antes de continuar aqui, por favor, não esquece de se inscrever no canal caso você não esteja inscrito. Não esquece também de curtir aí o vídeo, dá uma olhada na descrição que eu coloco lá sempre as fontes das matérias que eu estou usando aqui, além da lista de canais anarquistas, que aqui é a rede de canais anarquistas, que sempre está ali, sempre a primeira coisa na descrição, beleza? Então, assim como eu fiz no último vídeo, eu tenho que fazer um disclaimer que, pessoal, eu sou anarquista e gosto de eleições. Eleições são um dado da realidade, elas vão acontecer independente de eu acreditar nelas ou não, e aí a gente pode usar as eleições para tentar aprender alguma coisa sobre a realidade, tá? Então eu acompanho bastante a eleição, inclusive esse ano a gente fez uma live ontem, a live foi boicotada pelo TSE, né, porque o TSE atrasou os resultados para atrapalhar a minha live, mas você quer conferir aqui dois mal acabados falando um monte de besteira enquanto esperava para sempre pelo resultado das eleições, é só clicar aqui no izinho, você chega lá na nossa live, beleza? Então, bora pro mini balanço sobre o primeiro turno. Tentando continuar aquela reflexão que eu fiz no comecinho, né, sobre o que de fato mudou de 2018 para 2020, os resultados, uma coisa é certa. Essas eleições foram sim uma derrota do Bolsonaro, mesmo que ele esteja aí falando que não se envolveu e etc e tal. É só dar uma olhada que a maioria dos candidatos bolsonaristas não conseguiram ir para o segundo turno e muitos, após receber o apoio explícito dele, passaram a amargar queda nas intenções de voto. Os casos mais absurdos foram do Celso Russomano, aqui em São Paulo, e lá no Recife da delegada Patrícia, que após serem apoiados explicitamente pelo Bolsonaro, tiveram uma queda muito grande na intenção de voto. Ainda falando sobre o Bozo, é preciso dizer que vários candidatos aí a vereador e tal utilizaram o sobrenome Bolsonaro para tentar conseguir alguma coisa, e só um candidato que usa o sobrenome Bolsonaro conseguiu ganhar, que foi o Carluxo, né, o Carlos Bolsonaro, mas mesmo assim ele vai continuar sendo vereador federal lá no Rio de Janeiro, mas ele teve 34% menos de votos, então realmente há uma derrota aí para o Bolsonaro. Então, embora a gente possa comemorar, sim, a derrota do Bozo, porque o combustível da minha alegria é lágrima de fascistinha, também não dá para comemorar tanto. Afinal, a derrota do Bozo significou o retorno ou a vitória da velha política, o retorno aí do semi-morto PSDB e uma ascensão muito forte do DEM. Daí a gente já pode falar de outro ponto, sobre quais são os partidos que mais se beneficiaram nesse primeiro turno. Sem falar muito em números exatamente, eu vou falar sobre dois partidos que tiveram ganhos muito bons. O Democratas, que eu já citei, né, que conseguiu muitas prefeituras, está indo no segundo turno em vários lugares, elegeu bastante vereadores, e o PSOL, né, o PSOL que conseguiu eleger um monte de vereadores aí pelo país, além de estar no segundo turno em duas capitais, né, São Paulo e Belém com possibilidade de vitória, em São Paulo ainda é meio que uma incógnita. Falando de partidos de esquerda, né, PT, PDT, PSD fizeram um ótimo papel também nessas eleições. O PT, como um Jason aí, que quanto mais mata, mais aterroriza as pessoas, conseguiu ganhar em 165 prefeituras, além de eleger muitos vereadores, né? É a maior bancada aqui em São Paulo, junto com o PSDB, dobrou a bancada no Rio de Janeiro,
além de ter o Suplicy como o candidato a vereador mais votado do país. Como eu falei do PT, eu tenho que falar do PDT, né? Porque senão os caras brigam comigo, o próprio Ciro vai brigar. Então o PDT também foi muito bem, tendo feito aí, no primeiro turno, 150 prefeituras, além de ter feito um bom papel, por exemplo, em Curitiba, mesmo o Vieira ganhando no primeiro turno, fez uma boa votação. Uma coisa interessante de notar aí na esquerda é o fato de que aquela tal renovação que todo mundo vem pedindo para rolar na esquerda meio que está começando a acontecer, né? Dá para fazer um destaque de cada partido, né? No PT, a Marília Reis, lá em Recife, ela tem 30 e poucos anos, então jovem. No PSOL, o Boulos mesmo, ele está aí também na casa dos 30 anos. No PSB, o João Campos também lá no Recife, tem 20 e tantos anos, é super moço, então dá para perceber, o PCdoB, da Fala Manuela também, nas casas dos 30, então dá para perceber que realmente, né, essa esquerda que está indo aí para o segundo turno, que está ganhando, etc., eles têm, né, são jovens lideranças que podem ter algum futuro na política. Mas, como eu disse lá no começo, uma vitória de alguns candidatos da esquerda não significou, nem significa uma derrota do bolsonarismo. Estava editando, aí eu percebi que zoou um pouco o som ali em algum momento que eu estava falando, então eu vou só completar aqui rapidinho, né, que embora a gente esteja vendo aí o surgimento de lideranças, assim, jovens de idade, essas lideranças são bem conhecidas já, né, o Guilherme Boulos, por exemplo, foi candidato a presidente, a Manuela Dávila foi candidata a vice-presidente, tem sido deputada aí por muito tempo. Lá no Recife mesmo, a Marília Reis e o João Campos são, né, de famílias que já estão há muito tempo no poder. Então, talvez essa renovação de liderança tenha muito mais a ver com idade do que de renovação de nomes. E embora eu já vou me contradizer aqui, a gente possa dar uma olhada para as candidaturas que venceram para vereador e ver que houve sim uma renovação. O que eu percebo, e aí falando como habitante desta nave maravilhosa chamada Cidade de São Paulo, é que ainda precisa melhorar o trabalho de base. É só você dar uma olhada aí na votação do Guilherme Boulos e ver que falta muito voto na periferia, né? Isso eu só posso, né, pensar que isso tem muito a ver com a falta, né, ou falha de trabalho de base, que pode ser por onde a esquerda pode conseguir melhorar alguma coisa daqui para 2020. Mas sabe quem continuou fazendo um bom trabalho de base? Pois é, os bolsonaristas. É só perceber que o Zap, o sermão na igreja no sábado à noite e tal, conseguiram segurar várias candidaturas bolsonaristas para o segundo turno. O caso mais emblemático é óbvio do Crivella, lá no Rio de Janeiro, que mesmo sendo o pior prefeito da história do Rio, o que assim é muito difícil o cara conseguir ser o pior prefeito da história do Rio, porque assim, o Rio está de parabéns aí na escolha de prefeitos. Mas mesmo com a rejeição altíssima, o Zap e a igreja conseguiram manter o Crivella no segundo turno. Há outros bolsonaristas no segundo turno, em Belém, Fortaleza, Boa Vista, Cuiabá e Goiânia. E o interessante aqui notar é que, como eu falei, né, lá no começo, uma derrota do Bolsonaro não significou uma vitória da esquerda, porque nessas 6 capitais que eu citei aí, apenas em 2 o bolsonarista disputa com um candidato de esquerda. Em Belém, Fortaleza, é um bolsonarista contra um candidato de esquerda. Mas nas outras cidades, né, Boa Vista, Cuiabá e Goiânia, é um bolsonarista contra um candidato da velha direita. Então é preciso prestar atenção nesse movimento. Também dá para a gente dar uma olhada nas abstenções. Embora seja óbvio que o número de abstenções aumentou bastante esse ano por causa da pandemia, como até o próprio ministro Barroso chegou a comentar, a gente tem que olhar em perspectiva e ver que o número de abstenções e voto nulo tem aumentado ao longo dos anos. Isso é, ao meu ver, uma crise da democracia liberal burguesa, essa democracia representativa em que as pessoas não se sentem mais representadas pelos políticos e pelos partidos que estão aí disponíveis, preferindo muitas vezes nem participar desse negócio. Essa crise de representatividade foi muito bem aproveitada em 2018 pelo Bolsonaro, que se colocou como candidato antissistema. Esse, para mim, é um dos problemas da esquerda brasileira, que tem assumido o papel de defender o sistema, esse sistema democrático, que de democrático tem muitíssimo pouco, enquanto que deixa para candidatos como o Bolsonaro criticar o sistema, o que faz com que pessoas, boa parte do povo que não acredita nesse sistema, acabe caindo nos colos desse cara. A esquerda tem que começar a ser crítica sobre esse sistema. Aí não é ficar falando que a urna
fraudada, nem nada disso, mas realmente criticar os limites desse sistema. Para citar algumas distorções, a gente pode falar do financiamento público de campanha, que favorece os partidos que já são grandes. Isso sem falar no absurdo coeficiente eleitoral que gera distorções como essas que você está vendo aí. Esse tipo de crítica que tem faltado a esquerda fazer e que infelizmente eu não vejo ela fazendo. A esquerda sempre se coloca como protetora desse sistema, como tendo fé nesse sistema, da idoneidade desse sistema, enquanto deixa para a direita criticar o sistema. Enquanto rolar isso, realmente, essas pessoas que se abstiveram, se tiverem vontade de votar, vão acabar caindo no colo da extrema-direita. Falando então do TSE, para encerrar o assunto, a gente teve vários problemas desse ano, e eu vou dividir esses problemas em dois, tá? O primeiro é o teto de gastos. Lembra lá quando o Temer fez o teto de gastos, que limitava o quanto que o Estado brasileiro poderia investir nas coisas? Pois é, isso impactou vários órgãos, né, do Estado brasileiro. Um desses órgãos impactados foi o TSE, que para economizar grana e se adequar ao teto de gastos, fez algumas escolhas, como por exemplo, vocês podem perguntar aí para pessoas que foram mesárias, que trabalharam nessas eleições, como faltou material, sessões foram fechadas e o principal problema dessa eleição, que foi a demora na apuração, ocorreu também com a economia de recursos, né? Antes, cada TRE fazia a contabilização dos votos e mandava para Brasília apenas o resultado. Isso fazia com que cada TRE tivesse que ter ali um computador, uma equipe e tal. Esse ano, para economizar, todos os resultados foram centralizados em Brasília, nesse supercomputador que o ministro Barroso chegou a comentar, e obviamente isso deu uma sobrecarga no sistema. E aí duas coisas, né? Sim, uma crítica ao teto de gastos e dois, uma crítica à centralização. Sempre que centraliza, dá bosta. O segundo problema é de gestão mesmo, né? Assim, e aí a gente pode usar o exemplo do e-título, né? Que não funcionou, as pessoas não conseguiram justificar voto pelo aplicativo, e é muito louco porque assim, todas as eleições o TSE faz um teste de alguma parada. Biometria, por exemplo, ela não foi implantada de uma vez em todos os lugares. Ele foi implantado em algumas cidades, depois outras, e depois, quando se verificou que não tinha novos problemas, eles implantaram o país todo. Para que faz isso? Porque, por exemplo, quando testou a biometria em uma cidade, se tivesse dado algum problema, era só em uma cidade, era simples de resolver. E aí depois eles iam verificar o que foi esse problema e corrigiram, e aí testando até que não houvesse mais problemas e pudesse ser implantado no país todo. Com o e-título, não, os caras pegaram um negócio que é uma completa novidade e colocaram para ser testado por todos os brasileiros de uma vez só. Vocês imaginam o que é um aplicativo que dá conta de 156 milhões de pessoas, sendo que é um órgão oficial e etc. Então, era meio que óbvio que esse bagulho ia dar problema, e isso é um problema de gestão. Foi a gestão do ministro Barroso, do TSE, que acabou levando essa questão do e-título adiante. E para encerrar, né, dizer que no segundo turno também vai ter uma live, né, minha com o canal Parabucano, né, o Dele na Uni Gritaria 2, o segundo turno, né, a gente vai fazer no domingo do segundo turno também. Vamos ver se o TSE não boicota a gente dessa vez. E para terminar aqui, deixar claro que mais uma eleição passou e eu continuo convicto de ser anarquista, porque eu vou continuar entendendo que, independente de quem vencer, política não se pode fazer apenas pelo voto. Se houver algum problema na sua cidade, você terá que denunciar esse problema, fazer pressão para que ele seja resolvido, independente de quem ganhar a eleição. Sendo assim, beleza, pode votar, eu não tenho problema nenhum com quem vota. O meu problema é com quem só vota. Enquanto a gente só votar, a gente vai ter que aceitar que essas pessoas que receberam o mandato através do seu voto vão poder fazer o que quiser nesses 4 anos que estamos dando para eles. É preciso que a gente continue pressionando esses caras. Beleza? Esse era o vídeo que eu ia trazer para vocês hoje. Um forte abraço e igualdade para todos, poder para ninguém. Anarquismo é autonomia.